gravando meu jovem. Beleza. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica da Vila. Esse é o convite que eu continuo a fazer para você. Todo domingo, 9 horas da manhã, a gente tem uma nova aula aqui na Escola Bíblica da Vila. Por enquanto, a gente segue fazendo uma espécie de panorama bíblico. Um panorama bíblico talvez um pouco diferente, mas a ideia é conhecer o texto bíblico, a natureza dele, como ele funciona. Hoje, a gente vai se aprofundar no Antigo Testamento. O nosso trabalho hoje é entender melhor o que é o Antigo Testamento, afinal de contas, como ele funciona, os gêneros literários que estão contidos nele. Ele ainda é útil ou não para a gente que é cristão. A gente vai se aprofundar nesse que é um conjunto de documentos, como eu disse lá na aula anterior, se você quiser, um compilado de artefatos culturais de 39 livros, o nosso Antigo Testamento protestante. E aí eu já estou fazendo um recorte, né? O nosso Antigo Testamento protestante, por quê? Porque em outras traduções cristãs a gente vai ter alguns livros a mais, a gente vai tratar disso na aula de hoje também. E, além do Antigo Testamento ser um documento, ou um conjunto de documentos, que pertencem às tradições cristãs diferentes, no nosso caso protestante, o Antigo Testamento é também um documento que pertence ao judaísmo enquanto religião e à identidade étnica dos judeus ou de Israel, se você quiser. Então, a gente vai falar um pouquinho do Antigo Testamento nesses diferentes contextos. E a gente vai perceber que, para nossa interpretação, para a maneira como a gente lê o texto bíblico, para a gente entendê-lo melhor, é importante sim que a gente leve em consideração esses aspectos de pluralidade do Antigo Testamento, ou seja, ele não é exclusivo nosso. Reconhecer que o Antigo Testamento não é algo de exclusividade da tradição protestante é algo que vai fazer com que a gente entenda melhor a natureza do texto, a natureza do que está ali. Tá? Mas antes da gente entrar precisamente no nosso tema do Antigo Testamento, eu queria convidar você para fazer algo que é importante para a gente que está aqui no meio digital. Então, você que é membro da comunidade da Vila, você já pegou o primeiro recado. Todo dia, 9 da manhã, todo dia não, todo domingo, 9 da manhã, nós temos uma aula nova aqui no canal de YouTube da comunidade da Vila, na Escola Bíblica da Vila. Daqui a pouco tem o culto, você vai aproveitar, eu tenho certeza. Inclusive, quando acaba aqui, dá tempo de você pegar o carro, Uber, a moto, se você vier de moto, e assistir o culto aqui. Você que nos acompanha de maiores distâncias, você não está aqui em São Paulo, eu não posso te convidar para vir até o nosso culto, você pode assistir o culto online também. Mas o que você pode também fazer é se inscrever aqui no canal para que você não perca nenhuma das nossas aulas. Então a gente já tem uma aula no domingo passado sobre a Bíblia de maneira geral, que tipo de texto é o texto bíblico, então você pode retornar, assistir a aula passada, e uma vez inscrito aqui no nosso canal, você pelo menos vai receber uma notificação do YouTube de que tem aula nova. Então, todo domingo, 9 da manhã, meu compromisso é também com você que, de repente, não é membro da Vila, mas está aqui com a gente. Aí a gente pede as outras coisinhas de YouTuber também. Like. Sabe o que você pode fazer? Compartilhar essa aula com alguém. É algo que talvez fosse um pouco mais difícil no ambiente presencial, né? Você vai compartilhar com alguém como? Contando o que você aprendeu, o que também é muito legal, e também você pode fazer. Mas você pode também pegar o link aqui dessa aula e compartilhar com alguém, caso você queira. Deixando isso de lado, a gente entra no nosso tema Antigo Testamento. Hoje a gente não vai entrar especificamente no conteúdo do Antigo Testamento. Eu não vou contar a história do Antigo Testamento. Nós teremos uma aula dedicada a isso dentro do nosso cronograma. Nós estamos na segunda aula, a aula de número 5, a quinta aula deste primeiro módulo da Escola Bíblica da Vila do ano de 2023. A quinta aula será dedicada para o conteúdo do Antigo Testamento.
hoje a gente não vai entrar tanto no conteúdo, a gente vai entrar na forma. Sim, entender a forma do Antigo Testamento é super importante para a gente entender o conteúdo depois. Beleza? Então, hoje é dia da gente ver a forma do Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento virou o que ele é. Como que o Antigo Testamento chegou até nós dessa forma como ele está. E isso é um tema de enormes debates. Eu vou trabalhar mais ou menos com um consenso sobre as linhas gerais do que nós temos. Em primeiro lugar, quando você tem aí o Antigo Testamento em português em mãos, você sabe que você tem uma tradução. A gente já falou na aula passada, né? Uma tradução a partir do texto hebraico em algumas porções, algumas pequenas porções do aramaico. Até aí, tá tudo certo. Você tem uma tradução que não veio do latim e, majoritariamente, não veio do grego. Como assim majoritariamente, Vitor? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O texto nosso que você tem, a Bíblia que você tem aí na mão, é majoritariamente traduzida do texto hebraico. Que texto hebraico é esse? De onde veio esse texto hebraico que o tradutor da sua Bíblia usou para traduzir? Bom, não foi diretamente dos manuscritos originais que Isaías escreveu, que o autor do livro de 1º e 2º Reis escreveu, de 1º e 2º Crônicas escreveu. Não foi diretamente dos manuscritos originais ou dos autógrafos desses autores. Aliás, mais um termo técnico aqui, que daqui por diante eu vou usar com alguma frequência, e aí você já sabe do que se trata. Na aula passada eu falei sobre documentos e sobre artefatos culturais. Agora eu estou falando sobre autógrafos. O que são autógrafos? São aqueles documentos originalmente redigidos do próprio punho do autor. O autor foi lá e deu o seu autógrafo. E aí você tem aquele documento, aquele manuscrito que ele mesmo escreveu. A gente já não tem mais os autógrafos do texto bíblico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. O que nós temos são cópias. Cópias que são, em grande medida, confiáveis para o trabalho de tradução. Então, o tradutor do texto que você tem aí na mão, você vai abrir em Salmos, você vai abrir, de repente, em Esther, você vai abrir em Ruth. Esse texto todo, que está traduzido para essa Bíblia que você tem na sua mão em português, ele é um texto que usa como base no hebraico uma Bíblia chamada Bíblia Hebraica Stuttgartensia, ou Stuttgartensia, que, para quem tem aí alguma predileção por sotaques, né? Mas a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, o que é a Bíblia Hebraica Stuttgartensia? É o texto crítico hebraico. Texto crítico hebraico, Vitor, o que é isso? Bom, é o trabalho de uma série de acadêmicos, uma série de pesquisadores que, chegando a consensos sobre as cópias e as variantes textuais das cópias, chegam naquilo que mais se aproxima do que provavelmente foram os autógrafos. Então, o texto base que o cara vai usar é essa tal dessa Bíblia Hebraica Stuttgartensia, tá? Aí você fala, tá, mas essas cópias, que cópias são essas? Como que eu sei que isso é confiável, Vitor? De onde vem isso? Bom, lembra que eu falei que é majoritariamente do hebraico que se traduz as coisas? Por que eu estou falando isso? Porque a tradução para o português que você está pegando na mão não é a primeira tradução da Bíblia em hebraico que já foi feita no mundo. A mais famosa tradução do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, aliás, outro termo que você vai me ouvir falar bastante daqui para frente. Bíblia hebraica é o termo que a gente usa para designar o Antigo Testamento da maneira como ele é usado dentro do judaísmo ou pela etnia dos judeus, tá? Então, Bíblia hebraica ou Antigo Testamento, por enquanto, fica como sinônimos, tá? Como o texto original,
que a gente usa, o texto na língua original que a gente usa é Bíblia Hebraica Stuttgartensia, eu já estou chamando o Antigo Testamento de Bíblia Hebraica. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho da diferença entre Bíblia Hebraica e Antigo Testamento. A gente vai chegar lá. Mas essa Bíblia Hebraica Stuttgartensia, de onde vêm os documentos dela? Ela é confiável? Pô, se eu não tenho o autógrafo que Isaías escreveu, como que eu sei que o que esses acadêmicos aí botaram na Bíblia Hebraica é algo que é, de alguma maneira, confiável? É uma pergunta legítima, tá? Então, vamos entender o seguinte. A primeira coisa que acontece é essa tua tradução não é a primeira tradução que foi feita a partir da Bíblia Hebraica para outra língua. A primeira grande tradução conhecida da Bíblia Hebraica para outra língua chama-se Septuaginta. E isso é fundamental para a gente entender esse texto que está nas suas mãos. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco do que é a tal da Septuaginta. A tradição conta que lá no período helenístico do domínio macedônico sobre o Antigo Oriente Próximo, então, vamos simplificar a história aqui, tá? Você tem a região onde hoje fica Israel. Você tem lá a região onde hoje fica Israel, na bacia do Mediterrâneo. Essa região onde está lá, onde hoje está lá Israel, na antiguidade ficava o antigo Israel. E alguns outros povos também, é verdade. Então, você tinha lá filisteus que batalhavam com israelitas ali o tempo todo. Você tem sírios de um lado, assírios de outro. Mas você tem essa região que compreende Israel e o Líbano. E aí o que acontece? Num determinado momento, os macedônicos, que são os sucessores dos gregos, eles dominam essa região, logo depois dos persas. Tá? Então, se você está habituado com a história do antigo Israel, você vai lembrar que Israel foi dominada pelos babilônicos, teve o exílio, aí a Babilônia é dominada pelos persas, os persas vão dominar a região de Israel e tal, os persas são derrotados pelos macedônicos, Alexandre o Grande. Quando os macedônicos tomam conta daquele pedaço, eles são sucessores dos gregos, inicia-se um projeto de tradução do texto bíblico hebraico para o grego. E isso é o que nós conhecemos como a tradução dos 70. 70 sábios, segundo a tradição. Essa história ela não é inteiramente verdadeira, ela é um pouco mais lendária do que verdadeira, mas 70 sábios que traduzem o texto bíblico em hebraico para o grego. Tá? Então você vai ter a tal da Septuaginta. A Septuaginta ela surge assim. Então, quando você está falando de Antigo Testamento, o texto você tem em português, ele é traduzido do texto hebraico e existe uma tal de Septuaginta, que é uma tradução desse texto hebraico para o texto grego. Qual que é o problema? Esse texto hebraico, que foi usado pelos 70 para traduzir para o grego, a gente também não tem mais. Então a gente tem a Septuaginta como uma espécie de versão mais antiga que a gente pode ter do Antigo Testamento. Tá? Em grande medida, a Septuaginta é a versão mais antiga que a gente tem do Antigo Testamento, e ela está em grego. Então, às vezes, essa Bíblia que você abre aí em português, ela foi traduzida do hebraico, mas o acadêmico que foi traduzir aí, às vezes ele usa a Septuaginta para tomar determinadas decisões de tradução. Então, quando se diz que o texto que você tem em mãos foi traduzido do hebraico, é verdade, usa como base a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, mas usa um pouco de grego para tomada de decisão a partir dessa tradução, que é a Septuaginta. Nessa hora, a sua cabeça deve estar cheia de dúvidas, porque eu estou falando de coisa complicada, eu sei que eu estou. Tá? Então, se você está aí um pouco embananado, se está difícil e tal, fique sabendo que o professor está consciente disso. Então, na medida em que as dúvidas forem aparecendo, você pode colocar nos comentários aqui embaixo ou também no chat.
A gente vai ter uma aula que a gente vai produzir conteúdo a partir das dúvidas que forem sendo geradas aqui. Então, não tenha vergonha de perguntar. Pode ser no comentário embaixo, pode ser no chat, mas não tenha dúvidas que você não tenha problemas ou vergonha de expor a sua dúvida. Você acha que a sua pergunta é boba, não existe pergunta boba, e talvez a pergunta que você acha que é boba é a dúvida que todo mundo tem, só que está todo mundo com vergonha de fazer a pergunta. Então, faça a pergunta, esse é o momento. Vamos lá. Vitor, você está me dizendo que a tradução para o português ela é do hebraico, mas o texto mais antigo é grego? Então esse negócio não é confiável, cara. Então isso daí não dá pra gente confiar. Qual que é o texto hebraico que o cara está usando? Porque você está me dizendo que o texto hebraico que os 70, que nem são 70 na verdade, usaram para traduzir para o grego, também não tem mais. O texto hebraico que a gente usa, a tal da Bíblia Stuttgartensia, é um texto hebraico que vem da Idade Média. É um texto que vem da tradição massorética. Alguns vão chamar de texto massorético. Não existe um texto massorético, existe uma família de textos massoréticos. Os principais que a gente usa são os textos da família de Ben Asher e Ben Naphtali. E são dois livrões, tipo dois livrões assim, ó, que a gente chama de códices. Né? São tipo dois livrões desses assim, que são o Antigo Testamento inteiro, todo junto, compilado em hebraico, do século X e do século XI. Códice de Alepo e Códice de Leningrado. E quando você compara os dois, o Códice de Leningrado parece ser melhor do que o de Alepo, mas as variantes textuais são poucas e pequenas, tá? O que é bom, você fala assim, poxa vida, eu tenho dois textos em hebraico e são pouco mais de 800 variantes para um livrão grandão desse, é pouquíssima coisa. Então isso é bom sinal. É sinal que não tem tanta perversão de texto assim. Sabe por que é bom sinal também você ter duas versões, Leningrado e Alepo, que são as versões inteironas, tem um monte de fragmentos em outros lugares, mas você tem dois livrões grandões aí que sobreviveram. Sabe que é bom também isso? Porque acaba com as teorias da conspiração de que alguém pegou o texto original e manipulou. Por que acaba com essas teorias da conspiração? Porque quando você percebe que existem famílias de texto dentro do texto massorético, dentro daquilo que se chama tradição massorética, e você tem debate entre sábios, rabinos da época, sobre qual texto é melhor, qual texto se aproxima mais do original, você elimina a hipótese do monopólio de um grupo de poder sobre qual que é o texto verdadeiro. E a manipulação de um determinado texto para favorecer uma determinada linha teológica ou uma linha de poder. Então, as teorias da conspiração que dizem, por exemplo, que a Igreja Católica corrompeu o texto da Bíblia na Idade Média. Isso é uma teoria da conspiração feia, anticatólica, preconceituosa, só gera briga, só gera problema. Nós protestantes temos os nossos próprios problemas, os católicos têm os deles. A gente pode sim sentar e debater a respeito deles. O que a gente não pode é inventar mentira a respeito de um ou de outro, para ser preconceituoso e para criar divisão entre as pessoas. Isso a gente não pode fazer. E, de repente, quando você encontrar uma pessoa desinformada, que às vezes é até um argumento de um não cristão, a Bíblia que você tem foi manipulada na Idade Média, nem é mais a mesma, você vai perguntar, manipulada por quem? Porque o texto bíblico que eu tenho é um texto que é, sim, oriundo de estudiosos medievais, mas são estudiosos judeus e de escolas diferentes. E produzindo dois códices separados, além de outros fragmentos textuais ali na Idade Média. Então, quando você pega os textos da família massorética, é isso que a gente tem. A maior parte da Bíblia hebraica Stuttgartense, inclusive, ela está ancorada no Códice de Leningrado. E aí você está falando, Leningrado, Vitor? Por que Leningrado? O que a Rússia tem a ver com isso?
que São Petersburgo tem a ver com essa história? Por que Códice de Leningrado? O que Leningrado tem a ver com texto bíblico? Não faz o menor sentido isso. É Leningrado porque o texto estava... Quando começou-se a estudar o texto estava numa biblioteca em Leningrado. Tá? Isso já muitos anos depois, tá? No século XIX, quando foi se estudar esse códice específico, o códice tinha sido levado para lá e estava numa biblioteca em Leningrado, convencionou-se chamar Códice de Leningrado, a mesma coisa serve para Alepo. O códice foi levado para Alepo, estava numa biblioteca lá, a mesma coisa serve para Alepo. Então, mas o meu ponto importante aqui é a maior parte da Bíblia hebraica que a gente usa para traduzir para a língua portuguesa é uma Bíblia hebraica que bebe nessa fonte do século X, do século X, do século XI, os textos em hebraico das famílias de Ben Asher e Ben Naphtali. Tá? E aí você vai falar, pô, mas o século X e o século XI, eles são muito distantes dos textos do Antigo Testamento. É 1000 anos de diferença, Vitor. Mais até, 1200, 1400, 1600 anos, dependendo do texto. Eu vou falar para você, putz, é verdade. E aí a gente vai fazer um outro trabalho de comparação. Que trabalho de comparação? A gente vai fazer comparar o Códice de Leningrado, o Códice de Alepo e a Septuaginta. Porque a Septuaginta é um texto lá do domínio do Império Macedônico de 200 anos antes de Cristo, mais ou menos no início da produção da Septuaginta. A Septuaginta termina de ser produzida mais ou menos 50 anos depois de Cristo. Tem um período aí de 250 anos de redação e edição e tradução, etc., para o cânon completo, né, para o cânon completo da Septuaginta. Mas a gente compara Septuaginta, que é um texto super antigo, com o texto hebraico que sobreviveu até o século X, até o século XI, nas mãos de Ben Naphtali, Ben Asher, Códice de Alepo, Códice de Leningrado. E, de novo, as variantes textuais são poucas e pequenas. E do ponto de vista da teologia que isso gera, das afirmações teológicas que isso gera, não há alterações a respeito da teologia. Onde que isso começa a ficar mais interessante? Quando no meio do século XX se descobre as cavernas de Qumran, ou aqueles que a gente chama de manuscritos do Mar Morto. Manuscritos do Mar Morto lá em Israel, pastor, aí tem um pouco de lenda também, atirou uma pedra dentro de uma caverna, fez um barulho diferente, ele entrou na caverna, descobriu uns jarros, aí dentro dos jarros, dentro das guenizás, tinha ali que ele imaginava que ia ter um depósito de lixo, tinham ali, na verdade, textos do Antigo Testamento e de uma comunidade, regras comunitárias e tal. Quando você olha os textos do Antigo Testamento que estão ali, eles estão em hebraico. E esses textos que estão em hebraico e que foram descobertos ali no Mar Morto, eles contêm uma boa parte do texto bíblico do Antigo Testamento. Não é inteiro, não é um códice inteiro, um livrão inteiro do Antigo Testamento, tipo Códice de Alepo, Códice de Leningrado. Mas, por exemplo, o texto de Isaías está muito bem preservado, o livro quase inteiro. E aí vai ter variantes textuais em comparação com Alepo, com Leningrado. O que o cara que está editando a Bíblia Hebraica Stuttgartense vai ter que fazer? De novo, comparar os manuscritos do Mar Morto com a Septuaginta, com o Códice de Alepo, com o Códice de Leningrado, formar um texto final da Bíblia Hebraica Stuttgartense para que o tradutor use a Bíblia Hebraica Stuttgartense e faça a tradução que chegou na sua mão. Aí você vai falar, Vitor, você falou que tem mais variantes textuais aí, tem mais diferença. É confiável o texto? Cara, eu vou dar um exemplo de diferença, de coisas que mudaram na tradução bíblica por causa desse tipo de descoberta. E você vai entender que o tipo de alteração que o texto vai sofrer não altera em absolutamente nada a doutrina cristã. Altera detalhes a respeito do texto, isso sem sombra de dúvida. Mas não altera em nada
doutrinas da ortodoxia cristã, das nossas confissões de fé, no nosso caso presbiteriano, dos nossos símbolos de fé, como a Confissão de Westminster, o Catecismo Breve, o Catecismo Maior. Vou te dar um exemplo de algo que mudou. Se você pegar uma Bíblia mais antiga que não levava em consideração manuscritos do Mar Morto, você vai ter de um jeito. Se você pegar uma Bíblia mais nova que leva em consideração as pesquisas mais recentes a respeito dos manuscritos do Mar Morto, está escrito de outro. Pegar uma Bíblia mais recente, né, uma NVT, por exemplo, que é super recente, tem uma deusa ali, o nome de uma deusa que aparece algumas vezes no Antigo Testamento, que é a deusa de Jezabel. Jezabel é conhecida, Jezabel, esposa de Acabe, reino do norte, né, reino de Israel. Acabe é o rei do reino do norte, reino de Israel. Ele vai lá e casa com Jezabel, que é uma mulher da Síria. Então, é uma estrangeira que tem o seu próprio Deus, que é Baal, certo? Quando ela introduz o culto de Baal em Israel, a idolatria a Baal, ela não introduz Baal sozinho. Baal é introduzido junto com a sua namorada, dentro da mitologia ugarítica. Ugarítica por causa da cidade de Ugarit, que é capital da Síria na época. Ele introduz Baal com a sua namorada chamada Azerá. O nome Azerá, nas traduções bíblicas mais recentes, vai aparecer normalmente. Tá? Vai aparecer ali normalmente. Agora, nas traduções bíblicas mais antigas, Azerá não vai ser traduzido como Azerá. Azerá vai ser traduzido como bosque. Aí você fala, pô, bosque e Azerá tem uma diferença razoável, Vitor. Muda alguma doutrina cristã? Não, não muda doutrina cristã nenhuma. Mas muda detalhes a respeito do texto. Porque a palavra Ashrá, que está ali no hebraico, era uma palavra que a gente não conhecia. Então, quando a gente lia Ashrá ali no hebraico, a gente não sabia do que se tratava aquilo. Tá? E aí, quando a gente ia para a Septuaginta, como que esse treco foi traduzido para o grego? Para eu ter uma noção do que aquilo pode ser. Aí você ia ali para a Septuaginta para saber como é que aquilo poderia estar traduzido. E aí a palavra que está sendo usada ali em grego remete a um conjunto de árvores, e por isso bosque. Muito provavelmente remetendo a um conjunto de árvores por causa dos postes ídolos talhados em troncos de árvore em homenagem a Deus Azerá, próximos ao templo que deveria ser para o Deus de Israel, né? Na verdade não deveria ter templo nenhum ali no Reino do Norte, mas enfim, mas que estava dedicado a Baal. Então, Baal no centro do templo e vários postes ídolos talhados em troncos em homenagem a essa deusa, a deusa Azerá. E por isso no texto grego está desse jeito. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto e principalmente também com a descoberta de manuscritos da mitologia ugarítica, lá da região de Ugarit, e a tradução desses textos do ugarítico para a língua moderna, o pessoal se tocou. Opa, descobrimos o que é Azerá. É uma deusa dessa mitologia aqui. Jezabel adorava essa deusa. E então você tem aí uma mudança ao longo do tempo na tua tradução bíblica que você tem aí. Muda em alguma coisa, alguma doutrina do cristianismo? Não. Então, mudanças de tradução por causa de variantes textuais do Antigo Testamento são mudanças que permitem a gente ver a história de maneira mais rica, do ponto de vista dos seus detalhes, mas não alteram o texto. Então vamos lá. O que é o texto do Antigo Testamento? Um conjunto de documentos traduzidos para o português, porque você provavelmente não vai ler na Bíblia Hebraica Stuttgartense, a partir do texto hebraico, com influências de tradução da Septuaginta, dos manuscritos do Mar Morto, tendo como texto base o Códice de Leningrado, em comparação com o Códice de Alepo, etc. Agora, se você for em qualquer festa de nerd em que se pergunte sobre
O que é, como que veio parar o Antigo Testamento na sua mão? O Antigo Testamento foi alterado? Como que você sabe que o Antigo Testamento é do jeito que é? Você fala assim para a pessoa. Não, o Antigo Testamento que a gente tem é uma tradução para o português feita a partir do texto hebraico, da Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é uma compilação produzida por acadêmicos modernos, a partir do texto hebraico do Códice de Leningrado, que faz parte da família de textos massoréticos ali do século X, do século XI. E feito isso em comparação com a Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto. E tudo isso é bem confiável, é feito pela academia, é gente da universidade que faz. E não precisa ter medo de coisas estarem alteradas. Não precisa ter medo de você achar que a doutrina cristã está comprometida por causa dessa história. Tá? Dito isso, eu queria apresentar a Bíblia hebraica, não na sua forma da Bíblia Stuttgartense, mas na sua forma do que é a Bíblia traduzida para uma outra língua, mas do que é o cânon hebraico. Tá? Eu queria apresentar isso para nós aqui, não por uma questão apologética. Em outras palavras, eu não quero apresentar aqui a Bíblia hebraica para dizer para você assim, tá vendo? O cânon protestante é o cânon que está certo. A gente até pode discutir isso em algum momento mais para frente. Isso é uma outra coisa. A gente tem no nosso planejamento, em algum momento, ter encontros presenciais em que a gente possa aprofundar algumas coisas, ter um espaço para dúvidas e perguntas e debates. Em algum momento a gente vai fazer isso aqui na Vila. E eu acho que esse tipo de ambiente é um ambiente até propício para a gente discutir um pouco a respeito de algo mais apologético e tal. Pela internet, digitalmente, o que eu quero é dar ferramentas para que você conheça a Bíblia melhor e não armas para que você saia brigando por aí, tá bom? Então, se você pegasse ali qualquer texto da família massorética, seja de Ben Asher, de Ben Naphtali, você encontrasse ali o Códice de Alepo, você ia encontrar a Bíblia hebraica, você não ia encontrar o Antigo Testamento. Não é a mesma coisa? Cara, mas em ordem diferente e a ordem conta. Olha só, o começo da Bíblia hebraica e o começo do Antigo Testamento é igual. Os 5 livros de Moisés. Isso aqui é uma Bíblia hebraica traduzida para o inglês, tá? Não está em hebraico isso daqui. Isso aqui é uma Bíblia hebraica e esse é o primeiro volume dela. É uma Bíblia hebraica dividida em 3 volumes e o primeiro volume é o nosso Pentateuco. Aquilo que a gente chama de Pentateuco no Antigo Testamento, a Bíblia hebraica chama de Torá, que em hebraico significa a instrução ou a lei. Instrução é uma tradução melhor do que lei, tá? Lei é uma tradução que a gente tem de segunda derivada. Torá, traduzido para o grego, vira lei, e quando a gente traduz da Septuaginta, a gente passa a tratar a Torá como lei. Mas a melhor tradução para a palavra Torá é instrução, tá? Instrução remete a outras coisas para além de lei, como, por exemplo, ensino. A instrução dos 5 livros de Moisés, o nosso Pentateuco, a Torá dos judeus, é o que inicia a Bíblia hebraica. Depois da Torá, na Bíblia hebraica, nós temos os profetas. Olha só que volumão grandão, maior do que o Pentateuco, né? Esse volumão grandão aqui não tem apenas os tradicionais profetas que nós conhecemos da nossa Bíblia. Quando você pensa em profeta, você pensa em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, você pensa nos profetas menores, né? Jonas, a gente começa com Oséias, né? Então, você tem lá Oséias, você tem Malaquias para terminar, enfim. Aqui, nos profetas da Bíblia hebraica, você tem esses caras todos, menos Daniel. Lamentações de Jeremias também não está aqui. Mas você tem Jeremias, você tem Isaías, você tem Ezequiel, você tem o livro dos 12, e você tem também outros profetas. Esses profetas que a gente conhece, Isaías, Jeremias, Ezequiel, o livro dos 12, que são os profetas menores, eles são chamados aqui de profetas posteriores. Tá?
E eu vou explicar a importância disso daqui a pouco. Para a interpretação bíblica, isso é bem importante. Eles são chamados de profetas posteriores. Antes deles, aparecem outros profetas, aqui na Bíblia hebraica. Os profetas anteriores. Quem são os profetas anteriores? São os livros que a gente convencionou chamar de livros históricos. Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Ruth, Esther, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, também não vão estar aqui. Não são profetas. Agora, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, são os profetas anteriores. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é que esses carinhas aqui são intérpretes desse cara aqui. Tá? A ideia, então, é você tem 2 livros que compõem a Bíblia hebraica, em que você tem aqui a instrução, Pentateuco. Aqui a interpretação da instrução. Em outras palavras, a história de Israel contada a partir da interpretação da Torá está contada aqui. Então, quando você vai ler 1º e 2º Reis, e você quer entender a ideologia do historiador que está contando a história, a ideologia dele está aqui. Está aqui na instrução. E aí você entende algumas coisas maravilhosas. Por exemplo, o autor de 1º e 2º Reis não é muito fã de Salomão. Como que eu sei que o autor de 1º e 2º Reis não é muito fã de Salomão? Que história é essa? Salomão é um cara sábio, ele é descrito como muito sábio, muito rico, vários feitos importantes do governo dele estão lá em 1º e 2º Reis. Que história é essa de que 1º e 2º Reis não é muito fã de Salomão? Bom, quando você olha para esse carinha aqui, para a instrução, você vai ver que existem mandamentos acerca do rei, como o rei devia ser, o que ele devia fazer. Por exemplo, o rei não deveria ter muitos cavalos, nem ter muitas carruagens. Não deveria concentrar debaixo do poder dele o poderio militar de Israel. Uma das primeiras coisas que o autor de 1º Reis faz é deixar claro que Salomão tinha um monte de cavalos, milhares de cavalos, milhares de carruagens. Ele, Salomão, era proprietário. Então, o que acontece? Você quer conhecer a história de Israel, e você vai ler 1º Reis, 2º Reis, ou antes disso, 1º Samuel, 2º Samuel, você vai perceber que esses autores são extremamente críticos da história de Israel. Eles não pintam uma história legal. E eles não pintam uma história legal porque eles têm como pano de fundo interpretar a instrução, a Torá. Então você tem Torá e profetas. São os 2 primeiros terços da Bíblia hebraica. E os profetas interpretam a Torá. E ao interpretar a Torá, eles denunciam os desvios que o povo faz da Torá. Os profetas anteriores contando uma história e os profetas posteriores dando os juízos de Deus diante desses desvios. Então você vai ver Isaías, você vai ver Ezequiel, você vai ver Jeremias, os profetas maiores, profetas posteriores, verbalizando os juízos diante dos desvios da instrução. E você vai ver posteriormente os profetas menores, que aqui contam como um livro unificado. Então você pega aqui os profetas menores, eles têm o seu espaço, cada profeta separadinho, mas eles estão todos juntos, comprimidos em um volume que se chama o Livro dos 12. E o Livro dos 12 tem, por natureza, um viés extremamente crítico da história de Judá e da história de Israel,
que tem como ponto central o dia do Senhor, e esse dia do Senhor como um dia de juízo sobre Israel e sobre Judá, por causa dos seus desvios do primeiro livro da Torá. Mas a Bíblia hebraica não para por aí. Lembra que eu falei que 1ª e 2ª Crônicas ficou de fora, não está aqui. Esdras, Neemias ficou de fora, não está aqui. Lamentações, Jeremias e Daniel ficaram de fora, não estão aqui. Ruth e Esther não estão aqui. Eles estão aqui nos escritos. Os escritos, eles são uma espécie de apêndice. Então você tem a Torá, você tem a interpretação da Torá e você tem elementos acessórios para essa interpretação que contam nos escritos. Em hebraico você tem Torá, a instrução, os profetas são os Neviim e os escritos são os Ketuvim, ou Ketuvim, se você não quiser fazer o gutural. Eles abreviam tudo isso como Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim. Então, se você for numa biblioteca um dia, ou numa livraria, ou na Amazon, e alguém você se depara com um negócio escrito Tanakh, você sabe que aquilo é o Antigo Testamento, disposto nesta ordem aqui, que eu acabei de te contar. A ordem, ela conta como o conteúdo funciona. É importante conhecer essa ordem da Bíblia hebraica, porque a Bíblia hebraica ela tem essa virtude de tentar contar como o texto deveria funcionar. Você tem a lei, a interpretação da lei e acessórios de interpretação. Como assim acessórios de interpretação? O que você está querendo dizer com isso, Vitor? Vamos lá. Que acessórios são esses? Frases de sabedoria. Não é a interpretação da Torá, mas é uma compilação da sabedoria hebraica que vai te ajudar a viver a Torá. Provérbios. Um ensaio sobre o problema do mal. Bom, ensaio sobre o problema do mal vai me ajudar a entender sobre esse Deus que é criador de todas as coisas, mas ainda existe sofrimento. Não é uma interpretação da Torá, mas me ajuda a entender a Torá na vida. Livro de Jó. Que músicas que a gente canta? É outro auxílio, são os salmos. Tudo isso é inspirado por Deus, tudo isso é escritura, tudo isso nos ajuda a viver, tudo isso é Bíblia, tudo isso é infalível, tudo isso é regra de fé e prática, mas tem funcionalidades diferentes. Quando disposto nessa ordem, a gente chama de Bíblia hebraica. Aqui, nesse contexto de Bíblia hebraica, texto massorético traduzido aqui para a língua inglesa, poderia ser para a língua portuguesa, nós não temos aquilo que nós chamamos no contexto atual, ocidental, aquilo que nós chamamos de livros apócrifos. Aqueles 7 livros que estão na Bíblia católica que não estão na Bíblia protestante. Então você tem ali 1º e 2º Macabeus, vão contar precisamente a história dos judeus durante o período de domínio do Império Macedônico, quando a Septuaginta ali é produzida. 1º e 2º Macabeus conta a história de uma revolta contra os Seleucidas, que são os macedônicos que estão dominando aqui aquele pedaço. A Septuaginta é produzida ali no Egito pela dinastia ptolomaica, é outra história, mas é mais ou menos na mesma época. Você tem Tobias, Baruque, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, compondo 7 livros que não estão aqui. Fazem parte da história e da tradição judaica, mas não fazem parte do cânon judaico. O protestantismo entendeu ao longo dos séculos que essas histórias, embora úteis, não são inspiradas, são apenas histórias. E fazem parte da história do povo judeu e nos ajudam a entender mais ou menos o contexto do texto bíblico, do período intertestamentário também. O catolicismo, por outro lado, entendeu que esses livros deveriam ser incluídos nas suas bíblias. E eles estão lá. Tá? O meu intuito aqui hoje não é te dar uma base apologética do porquê e como o catolicismo decidiu por um lado, o protestantismo decidiu por um outro.
Mas o meu intuito aqui é fazer você saber e ser consciente de que essas diferenças existem e que dentro da fé protestante a gente escolhe aquilo que faz parte da tradição judaica de interpretação do que é o cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento é composto pelo Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim, lei ou instrução, profetas e escritos. Tá bom? Isso é o Antigo Testamento para nós. Claro, nós temos uma disposição diferente, só por curiosidade, a título de curiosidade, a nossa disposição do Antigo Testamento é aquela que a gente encontra na Septuaginta, em linhas gerais. Então a gente mantém a disposição da Septuaginta, mas com os livros do texto massorético, traduzido a partir da família de textos massoréticos, como eu expliquei anteriormente. O Antigo Testamento é isso. Você não precisa ter preocupações quanto à confiabilidade do texto, você não precisa ter preocupações quanto a teorias da conspiração de alteração do texto em algum momento, você não precisa ter preocupações a respeito da qualidade da tradução que você tem em mãos. A maior preocupação que você tem que ter é qual é a função que esse texto que eu estou lendo exerce dentro do cânon, como eles se relacionam. E aí, nas próximas aulas, em especial a partir da 5ª aula, a gente vai começar a ver as interconexões em termos de conteúdo entre Torá, Neviim, Ketuvim. Aula complicadinha? Deu para anotar tudo? Sabe qual a vantagem de estar no digital? Dá para assistir de novo. Dá para assistir de novo e anotar. Essa aula é mais pesada, um pouco mais complicada, por isso que eu disse. Deixa as suas dúvidas aqui. Pintou dúvida durante a semana? Não dá mais para deixar no chat? Deixa no comentário, não tem problema nenhum. A gente vai ler a sua dúvida e em algum momento tirar essa dúvida também. Tá bom? Você está super convidado para a nossa próxima aula, que a gente vai tratar de Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento. É um tema um pouco mais leve, é um pouco mais tranquilo, eu prometo para vocês, tá bom? Mas 9 da manhã eu tenho um encontro marcado com você na semana que vem, aqui na Escola Bíblica da Vila. E agora você dá uma descansada um pouquinho, ou então pega o carro e vem para cá, porque daqui a pouco a gente tem culto. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.